Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar importantes decisões do ano de 2002 em matéria trabalhista. E vamos começar de uma decisão do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, que envolve algo muito importante na sistemática das ações envolvendo terceirização. Olha o que é que diz a emenda. Terceirização, pretensão de vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora, responsabilidade solidária, renúncia do direito sobre o qual se funda a ação unicamente em face de um dos litisconsortes, impossibilidade, homologação incompatível com a natureza do litisconsórcio passivo necessário e unitário. Atenção a isso aqui, já já eu volto a isso. A aplicação da tese firmada pelo Tribunal Pleno. A evidente litisconsórcio passivo necessário e unitário em ação trabalhista cuja pretensão envolve reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, sob alegação de ilicitude de terceirização. Nesse contexto, nos termos da tese fixada pelo Tribunal Pleno, durante o julgamento e aí ele traz o número do processo que firmou a tese, não há como deferir pedido de renúncia formulado em relação a apenas uma das demandas, se a ação deve ser ajuizada em relação a todas as reclamadas, prestadora e tomadora, em ordem a possibilitar a prolação de decisão unitária do processo. Sob esses fundamentos, o órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, negou provimento ao agravo. A questão aqui é o seguinte, ela dialoga com dois pontos importantes. Primeiro, o Tribunal Superior do Trabalho firmou uma tese vinculante, no sentido de que, nas ações ajuizadas, por meio da qual se busca o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, o litisconsórcio passivo ele é necessário e unitário. Ah, Danilo, mas eu quero o reconhecimento de vínculo empregatício direto apenas com a tomadora, nem importa a prestadora para mim. Importa sim, porque a decisão ela tem que ser única para os dois réus. Então, primeiro, o TST firmou essa tese com efeito vinculante, por si só um tema já muito importante. Quando esse caso chegou ao órgão especial, foi um caso muito interessante, o órgão especial se deparou com a seguinte situação. Era uma parte, no âmbito de uma ação na qual se buscava o reconhecimento do vínculo empregatício direto com a tomadora, pleiteando ou formulando a renúncia do direito em face de uma das empresas réis. Ele ajuizou a ação contra a prestadora e tomadora e aí formulou um pedido de renúncia em relação a um dos réus. O que é que o órgão especial disse? Não tem como. Se o litisconsórcio é passivo, necessário e unitário, você não pode renunciar ao direito apenas em relação a um dos réus. Ou você mantém a ação contra os dois, ou você renuncia em relação aos dois réus. Acaba sendo, portanto, uma consequência já prática dessa tese vinculante firmada pelo TST do julgamento do processo 10.007.1/2012.506.0018, na qual o TST consolidou o entendimento de que nas ações envolvendo terceirização, na qual se busca reconhecimento de vínculo empregatício com o tomador, o litisconsórcio ele é passivo e unitário. Vamos lá, para uma outra decisão aqui, também muito importante, que dialoga com a competência da Justiça do Trabalho nas ações por meio das quais se discute temas relacionados ao meio ambiente do trabalho. Nesta fase processual, encontra-se em discussão qual seria o órgão jurisdicional competente para julgar a ação civil pública, tendo como objeto a tutela do meio ambiente do trabalho, por meio da qual se busca dar efetividade ao comando do artigo 225 da Constituição. A presente ação tem por objeto exigir o cumprimento pelo Estado das normas relativas à higiene, saúde e segurança do trabalho, o que configura direito constitucionalmente assegurado tanto aos trabalhadores regidos pela CLT quanto àqueles submetidos ao regime estatutário, conforme disposto nos artigos 7º, 22 e 39, parágrafo 3º da Constituição. Frise-se que a natureza do vínculo empregatício firmado entre o ente público e o trabalhador, no caso concreto,
não tem relevância para alterar a competência para julgar esta lide, haja vista que a tutela do meio ambiente do trabalho deve se dar de forma efetiva e adequada, quer se trate de servidor público estatutário, quer envolva empregados seletistas, de modo que o bem jurídico que se busca proteger se encontra diretamente relacionado à competência da Justiça do Trabalho, subsumindo-se às hipóteses previstas no artigo 114.1 da Constituição. Ressalte-se ser comum que, no mesmo ambiente laboral dos órgãos públicos, convivam pessoas ligadas à administração pública por diferentes vínculos: servidores públicos estatutários, empregados públicos regidos pela CLT, servidores contratados por prazo determinado, trabalhadores prestadores de serviços terceirizados e estagiários. Nesse contexto, como as condições de segurança, saúde e higiene do trabalho afetam todos os trabalhadores indistintamente, seria inviável definir a competência para apreciar ações como esta, tendo como fundamento determinante a condição jurídica individual de cada trabalhador dentro da administração pública. Cuida-se dessarte de situação distinta da examinada pelo STF na ADI 3395, para a qual a definição da competência jurisdicional decorreu da natureza do regime jurídico, se seletista ou estatutário. Destaque-se, inclusive, que o entendimento jurisprudencial do STF acerca da matéria em discussão demonstra que a limitação de competência imposta à Justiça do Trabalho pela decisão daquela Corte na ADI 3395 não alcança as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Nessa linha de raciocínio, tem aplicação à hipótese dos autos a súmula 736 do STF, segundo a qual compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Portanto, insere-se no âmbito da competência material da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, mediante a qual se formulam pedidos relativos à adequação do meio ambiente de trabalho em face de ente público para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo jurídico laboral, inclusive para os servidores estatutários, julgado desta Corte agravo de instrumento desprovido. Qual é a grande questão que estamos diante aqui? Vamos lá. Ainda lá no ano de 2005, o STF, por meio da ADI 3395, ele já iniciou o entendimento. Primeiro foi uma liminar, essa liminar foi confirmada pelo Pleno e depois no mérito. A ADI, lá em 2020, teve seu julgamento definitivo, mantendo aquela liminar de 2005. O STF deu interpretação conforme ao artigo 114.1 da Constituição da República para dizer o seguinte: a competência da Justiça do Trabalho não abrange servidores estatutários. Depois, inclusive, o STF foi ampliando sua competência sobre o tema e diz que também a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar servidores temporários, aqueles lá do artigo 37.9 da Constituição da República. Então, não tem para servidores estatutários, não tem para servidores temporários. Em resumo, a Justiça do Trabalho só possui competência para processar e julgar causas envolvendo empregados públicos contratados sob o regime seletista pela administração pública. Ok, esse entendimento é realmente um entendimento consolidado no amplo STF. Só que aí começaram a chegar algumas ações, sobretudo ações civis públicas, dialogando com o seguinte: eu tenho, imaginemos aqui, em uma unidade de uma faculdade pública, de uma faculdade federal. Eu tenho aqui, como diz a decisão, prestando serviço nesse estabelecimento físico, servidores estatutários, os professores, os servidores da universidade. Eu tenho servidores temporários,
eu tenho estagiários, eu tenho terceirizados, e esses terceirizados, eles possuem naturalmente contratos de trabalho regidos pela CLT com empresas privadas. Então, eu tenho vários modelos de contratação e vários regimes de contratação dentro de um mesmo ambiente de trabalho. E aí, o que é que acontece? A Justiça do Trabalho, isoladamente, tem competência para julgar servidores estatutários? Não. Para julgar servidores temporários? Não. Isoladamente, não. Pretensões individuais desses trabalhadores, não. Ela só teria que envolvendo os terceirizados contratados por meio de regime seletista por empresas privadas. Só que a partir do momento que o objeto da ação é o meio ambiente, eu não tenho como dividir o meio ambiente. Eu não tenho sequer como individualizar a pretensão. A pretensão não é uma proteção do meio ambiente aos estatutários. A pretensão não é uma proteção do meio ambiente para os terceirizados. A pretensão não é uma proteção do meio ambiente para os temporários. A pretensão é uma proteção e uma salvaguarda do meio ambiente do trabalho em geral. Razão pela qual, aplicando-se a súmula 736 do STF, há de se concluir que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar essas ações em que pese prestem serviços também nesse ambiente do trabalho servidores estatutários. Essa posição realmente vem triunfando no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho de uma maneira muito interessante. Vamos lá. Uma outra decisão aqui, também do ano de 2022, interessante, da seção de dissídios coletivos, que envolve a possibilidade ou não de parcelamento do pagamento de verbas rescisórias por meio de negociação coletiva. Concluiu a SDC que é válida cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que estabelece a possibilidade de parcelamento do pagamento de verbas rescisórias, ainda que o parágrafo 6º do artigo 477 da CLT estabeleça o prazo de 10 dias a partir do término do contrato para o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, nada impede que o sindicato profissional e as empresas ajustem forma diversa de pagamento das verbas rescisórias, uma vez que o direito não é elencado no rol taxativo do artigo 611-B da CLT. No caso, a cláusula do instrumento normativo estabeleceu a possibilidade do parcelamento do pagamento das verbas rescisórias pelas empresas do ramo de transporte atingidas financeiramente pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Sob esses fundamentos, a SDC, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário para julgar improcedente a ação anulatória quanto ao pedido de anulação da cláusula 7ª do Acordo Coletivo de Trabalho 69 de 2000, 69/2000, restabelecendo sua redação original. Um caso bem interessante que dialogou ali com o período de pandemia, dialogou com os limites e possibilidades da negociação coletiva. Vamos lá. Mais uma decisão agora da SDI 2, envolvendo ali um tema relativo à execução, dialogando com a possibilidade ou não de penhora de veículo especial de pessoa com deficiência. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do mandado de segurança em face de ato coator que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a constrição de veículo especial de executado com deficiência, a fim de assegurar a dignidade da pessoa humana, sendo inaplicável o óbice contido na OJ 54. No caso, após a penhora, a parte executada ajuizou a ação de embargos à execução,
a qual fora recebida como exceção de presecutividade de ofício e julgada improcedente. Mantida a penhora de veículo especial do impetrante, adquirida em razão de sua deficiência descrita como monoparesia do membro inferior esquerdo, conforme laudo de avaliação e atestado médico. Neste contexto, diante das limitações inerentes à natureza processual da exceção de presecutividade, com alcance muito mais limitado do que o do mandado de segurança, bem como de sua irrecorribilidade imediata, entendeu-se possível o cabimento do mandado de segurança, uma vez que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação e exige a garantia do juízo, e especialmente em um tema sensível como o da acessibilidade à pessoa com deficiência, sendo evidente que o veículo especial do recorrente não poderia ter sido penhorado, quer pelo princípio da proteção da pessoa com deficiência, quer em face do dever estatal de promoção de inclusão de acessibilidade plena à pessoa com deficiência. Sob esse fundamento, o SBDI 2, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para conceder a segurança e cessar, em última análise, os efeitos constritivos da penhora do veículo subjúdice. Dois elementos são extremamente importantes nessa decisão. Primeiro, o cabimento em caráter excepcional de mandado de segurança contra a decisão que rejeita exceção de executividade. O fato é que a decisão que rejeita uma exceção de executividade, ela tem caráter interlocutório. E como ela tem caráter interlocutório, se entende que não desafia recurso imediato, porque não está em uma das exceções lá da súmula 214 do TST. Só que em caráter excepcional, tem-se admitido mandado de segurança, ainda que utilizado ali como substitutivo de recurso, contra essas decisões que rejeitam exceções de presecutividade, desde que se destine a cassar uma decisão que cause um gravame profundo, que cause um gravame especial. E aí, no caso, ora discutido, o TST entendeu que a decisão objeto de mandado de segurança era uma decisão que tinha que ser revista, porque ela acabava por legitimar a penhora de um veículo especial de uma pessoa com deficiência. Então, a um só tempo, a SBDI 2 deixou claro o cabimento do mandado de segurança nesses casos, como também deixou claro que não cabe a penhora de veículo especial de pessoa com deficiência. São dois, então, os pontos importantes dessa decisão. Uma outra decisão importante, essa é uma decisão turmária, dialoga com uma regra que existe na Lei da Ação Civil Pública, que, enfim, impõe a participação do Ministério Público em toda e qualquer ação civil pública. A regra dialoga nesse sentido. E aí, o que é que o TST tem entendido? Qual é a posição do TST sobre o tema? De que, nessas ações coletivas ajuizadas pelo sindicato, a não participação do Ministério Público não causa nulidade. Trata-se de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na qualidade de substituto processual em que se pretende o pagamento de horas em tíndere. Segundo o entendimento do TST, não é obrigatória a participação do Ministério Público do Trabalho nas ações coletivas propostas por sindicato na defesa de direitos individuais homogêneos. A atuação do sindicato na qualidade de substituto processual e agindo no interesse específico da categoria tem previsão específica. Então, pessoal, a posição do TST é: se o sindicato, na posição de ou na qualidade de substituto processual, ajuiza a ação civil coletiva buscando a tutela de direitos individuais homogêneos da categoria, a participação do Ministério Público, ainda que como custos legis nessa ação, não é obrigatória. Sua ausência não provoca, portanto, nulidade.
Vamos em frente. Mais uma decisão agora da terceira turma do TST de um tema que dialoga ali com a aplicação da reforma trabalhista no tempo. Uma das mudanças promovidas pela reforma trabalhista envolveu a sistemática da gratificação de função pelo exercício da função de confiança. O TST, por meio da súmula 372, consolidou ao longo do tempo o entendimento de que o trabalhador que completasse 10 anos no exercício de cargo de confiança, ele podia perder o cargo de confiança, mas ele não perdia a gratificação de função, por conta do princípio da estabilidade econômica, exceto se a reversão ao cargo efetivo decorresse de um justo motivo. Mas se não decorresse de um justo motivo, repito, não se fazia possível a retirada da gratificação. A reforma trabalhista, buscando naturalmente atingir essa súmula, muitos pontos da reforma trabalhista são pontos que atingiram diretamente súmulas ou OJs do TST, principalmente súmulas. A reforma trabalhista alterou o artigo 468 da CLT e passou a trazer no parágrafo 2º uma regra segundo a qual a reversão ao cargo efetivo da pessoa que exerce um cargo de confiança não assegura a incorporação da gratificação em nenhum caso, independentemente do tempo de exercício da função de confiança, independentemente do motivo da reversão ao cargo efetivo. Todavia, alguns trabalhadores, ao tempo da entrada em vigor da reforma trabalhista, lembre-se que a reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, alguns trabalhadores, ao tempo, repito, da entrada em vigor da reforma trabalhista, já haviam completado 10 anos no exercício do cargo de confiança. E aí, a grande questão que surge aqui é a seguinte: se o trabalhador, ao tempo da entrada em vigor da reforma trabalhista, já havia completado 10 anos no exercício de cargo de confiança, será que a empresa, ao revertê-lo ao cargo efetivo, depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, pode retirar a gratificação ou aquele trabalhador já possuía um direito adquirido? Pois bem, o TST tem adotado a tese do direito adquirido nesses casos. Já há diversas decisões turmárias e decisão, inclusive, da SDI 1 do TST nesse sentido também. A lógica do TST é a seguinte: quando da vigência da Lei 13467 de 2017, a reclamante já havia percebido a gratificação de função por período superior a 10 anos, pelo que a introdução do parágrafo 2º ao artigo 468 da CLT não alcança situação pretérita já consolidada sob a égide da lei anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. À luz da compreensão fixada na súmula 372.1 do TST, consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de privilegiar o princípio da estabilidade financeira do contrato na hipótese que o empregado que retorna ao cargo comissionado perdeu a gratificação de função por mais de 10 anos. A ressalva concernente ao justo motivo refere-se à ação do empregado que resulte em quebra de fidúcia ou situação fora do domínio das partes. No caso, além de não comprovada a incapacidade da reclamante para continuar a exercer a função de confiança após a licença-saúde, a própria norma interna assegura o patamar remuneratório do ocupante de função comissionada no período do afastamento e nos 12 meses seguintes, a evidenciar o prestígio da estabilidade financeira do contrato pelo próprio empregador. Nesse contexto, a licença-saúde do empregado, sem a comprovação da incapacidade para o exercício da função de confiança, não constitui justo motivo para afastar a aplicação do princípio protetivo pela supressão do pagamento da gratificação percebida por mais de 10 anos após o retorno do empregado a cargo efetivo com base em norma interna.
Vamos em frente. Uma decisão agora muito interessante, salvo engano, foi da terceira turma do TST, foi isso? Não, oitava turma do TST, perdão. Relatoria do ministro Agra Belmonte, julgamento ali em 20 de setembro de 2022. Olha o que é que aconteceu. O trabalhador, ele sofreu uma ofensa em um grupo de WhatsApp que tinha colegas de trabalho, mas não era um grupo de WhatsApp corporativo. Ou seja, não foi a empresa quem abriu aquele grupo de WhatsApp ou quem sugeriu a abertura ou quem obrigou que os trabalhadores participassem. Como se fosse o seguinte: há trabalhadores de uma determinada empresa e esses trabalhadores resolvem abrir um grupo de WhatsApp pessoal deles, ou seja, pela relação de amizade entre eles. E aí um trabalhador recebeu uma ofensa nesse grupo de WhatsApp não corporativo. O tema veio ao Poder Judiciário sob argumento de que isso teria provocado um dano moral ao trabalhador. E o entendimento da oitava turma do TST foi o seguinte: olhem que decisão interessante. O atual ambiente de trabalho difere bastante daquele que propiciou o surgimento das normas trabalhistas, idealizadas para pacificar as questões jurídicas decorrentes de sociedades agrária e fabril. Hoje, no entanto, o trabalho é comumente realizado num ambiente automatizado, informatizado e globalizado. As redes sociais constituem meios ágeis e eficazes de comunicação e relacionamento social. Como é possível ter acesso a elas no ambiente de trabalho por meio de computadores funcionais, celulares e tablets, com as comunicações alcançando em tempo real pessoas de comunidades as mais distantes, como também é possível acessar as informações postadas pelos trabalhadores e estes falarem publicamente sobre a empresa na qual trabalham e até formarem comunidades. Novos problemas jurídicos decorrem de sua utilização. Na esteira do princípio da irrelevância dos atos da vida privada do trabalhador para efeitos laborais, a vida extraprofissional do trabalhador tem caráter autônomo em relação ao contrato de trabalho, pelo que, em princípio, não interessa ao empregador a vida extralaboral do empregado. No entanto, os atos da vida privada do empregado podem repercutir no relacionamento empregado-empregador. Há condutas extralaborais suscetíveis de reproduzir reflexos no contrato de trabalho, de modo a ensejar a limitação de direitos fundamentais do trabalhador e até o rompimento do contrato de trabalho. Impende salientar, ademais, que incumbe ao empregador, que assume os riscos da atividade econômica, propiciar ao trabalhador um ambiente laboral saudável. Nos termos do artigo 2º da CLT, combinado com o artigo 7º e 27 da Constituição, é ônus do empregador adotar medidas necessárias de segurança e medicina do trabalho com vistas a preservar a incolumidade física e mental do trabalhador em respeito, inclusive, à dignidade humana. Nesse dizer, se a repercussão da vida privada alcança o ambiente laboral a ponto de causar perturbação, violando assim o bem-estar no trabalho, a ingerência da empresa é impositiva, sob pena, além de suas consequências de responsabilização civil. Não há de olvidar-se que o dano moral in re ipsa, pela força dos próprios atos, ou seja, independe da demonstração do abalo psicológico sofrido pela vítima de sua extensão, sendo presumível a partir da ocorrência do evento. E, não obstante isso, a imputação da responsabilidade subjetiva demanda a prova inequívoca dos fatos a balizar o pleito de indenização. O assédio moral no trabalho pode ser juridicamente conceituado como um conjunto de reiteradas atitudes abusivas, degradantes do relacionamento digno no ambiente de trabalho. Decorre do modo abusivo de relacionamento no trabalho que termina submetendo o trabalhador a atitudes, exigências ou condições ofensivas ao tratamento respeitoso que deve vigorar no ambiente de trabalho. E aí ele prossegue. Ora, a Corte Regional concluiu pelo direito do autor ao pagamento de indenização por danos decorrentes do assédio moral no valor expressivo de R$500 mil. Do quadro fático constante do acordo recorrido, verifica-se que o autor foi vítima de assédio moral praticado por um grupo de colegas de trabalho via WhatsApp não corporativo, ou seja, em ambiente extralaboral, tendo experimentado de modo insofismável desgaste emocional com repercussão nefasta na órbita dos direitos da personalidade. Contudo, a ocorrência do fato descrito não induz de per si a conclusão pela obrigação empresarial de indenizar.
Não se identifica no acordo recorrido conduta culposa ou dolosa por parte da empresa, tampouco participação, ainda que mínima, nos eventos alegados pelo empregado, tampouco sua inércia na tomada de decisão, quando os efeitos deletérios dos fatos ocorridos fora do ambiente laboral nele repercutiram. A Corte Regional consignou expressamente que o assédio moral se deu via WhatsApp em um grupo, contudo, organizado e mantido pelos próprios empregados, em que pese a ser participante e administrador supervisor da tomadura dos serviços e por meio deles serem veiculadas, além de frivolidades, conteúdo próprio desse tipo de grupo, vários assuntos de trabalho, inclusive orientações de caráter geral. Como exiam que em um grupo formado por colegas de trabalho sejam veiculados, ainda que informalmente, assuntos relacionados ao trabalho, que um colega repasse ao outro de maneira meramente altruísta, orientações ou recomendações, por óbvio, de caráter geral e extraoficial. Não consta do acórdão recorrido nenhuma premissa fático-jurídica que convença esse juízo de que a empresa tinha ciência da formação do grupo e da ocorrência da prática do assédio moral até o momento da noticiada pelo Tribunal Regional denúncia de forma oficial. Posto expressamente no acórdão recorrido que uma das testemunhas ouvidas foi clara ao dizer que, depois do episódio com o reclamante, veio a determinação de acabar com o grupo do WhatsApp, do que se concluiu que o empregador, em que pese a ocorrência de fatos alheios ao ambiente de trabalho propriamente dito, ao ter ciência da repercussão dos efeitos negativos gerados no âmbito da empresa, tomou as medidas cabíveis para, se não eliminá-los, ao menos minimizá-los. Assim, a conclusão da Corte Regional em face do quadro fático descrito, de que o empregador quedou-se inerte diante dos efeitos negativos gerados por fato lesivo não relacionado diretamente ao exercício da atividade econômica que desempenha, não se sustenta, máxime diante da contraditória resposta ao proceder ao seguinte questionamento. Dessa maneira, se assim tudo aconteceu, o que fez a empregadora do reclamante ou até mesmo a tomadora de serviços para coibir esse tipo de conduta? Ou seja, absolutamente nada, ainda que tenha recebido a denúncia de forma formal. Em se tratando de um grupo de WhatsApp não corporativo, que outra medida poderia tomar a empresa, senão de, no mínimo, determinar a dissolução do grupo, ocorrendo o risco, inclusive, de violar direito de intimidade de seus empregados? Logo, é desejável e impositivo julgar improcedente o pedido de indenização por assédio moral com a mais lídima justiça, evidenciada, portanto, a má aplicação do artigo 186 do Código Civil. Vejam o quão rica é essa decisão, que trata de um tema cotidiano, de um tema contemporâneo, envolvendo ali repercussões da utilização do WhatsApp em ambiente corporativo. Temos aqui mais uma decisão da terceira turma do TST, caso bem interessante. Esses casos têm sido cada dia mais comuns no Poder Judiciário Trabalhista, de trabalhadores também, que pleiteiam a redução da jornada sem prejuízo da remuneração, em virtude da necessidade de acompanhar um filho com algum tipo de deficiência, com algum tipo de demanda peculiar. Vejam aqui mais um caso sobre esse. A controvérsia trazida ao debate neste apelo diz respeito ao cabimento de pedido de redução da jornada sem diminuição salarial e sem compensação, para que a empregada pública seletista possa se dedicar aos cuidados com a mãe, portadora de mal de Alzheimer, e com uma irmã que sofre de hipotireoidismo congênito. No caso regional, a fim de garantir a proteção dos direitos fundamentais das pessoas com necessidades especiais, confirmou a sentença pela qual se deferiu o pleito da reclamante com fundamento na aplicação analógica do artigo 98, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90, na jurisprudência do TST e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. O acórdão regional também foi fundamentado nos artigos 226 e 229 da Constituição Federal,
que estabelece a importância da família e o dever dos filhos maiores ajudarem e ampararem os pais na velhice, carência ou enfermidade. Nesse contexto, a reclamante, empregada pública seletista, que cuida da sua mãe acometida do mal de Alzheimer e de sua irmã, que também sofre de outra doença, hipotireoidismo congênito, é assegurada a aplicação analógica do artigo 98, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90, como também da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Portanto, ao contrário da tese defendida pela reclamada, inexiste ofensa ao princípio da legalidade, pois o regional se pautou na aplicação e na análise na aplicação sistemática das normas fundamentais, incluindo a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que possui status de emenda constitucional, a fim de dar efetividade à proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Repito, esses casos têm sido recorrentes no âmbito da jurisprudência trabalhista, e a jurisprudência trabalhista, de um modo geral, em se tratando de empregadas públicas, regidas sob o regime seletista, tem aplicado analogicamente o artigo 98, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90. Vamos em frente. Aqui, um caso também muito interessante, que envolve os limites de atuação do auditor fiscal do trabalho. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há invasão de competência jurisdicional quando o órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, no exercício do poder de polícia, considera tipificada a relação de emprego e lavra o respectivo auto de infração ao artigo 41 da CLT. Nada obstante, em cenários fáticos complexos, quando não evidenciada de forma clara e insofismável a transgressão ao artigo 41 da CLT, não cabe ao auditor fiscal julgar a situação e lavrar o respectivo auto de infração, pois nesse caso estaria a decidir como autêntica autoridade judiciária, o que não se compadece com o postulado da separação dos poderes e com a garantia do juízo natural, autênticas cláusulas pétreas da Constituição. Nos casos em que houver clara e consistente controvérsia acerca da presença dos elementos constitutivos da relação de emprego, ao auditor fiscal cabe submeter a questão à autoridade superior competente para fim de representação ao Ministério Público do Trabalho, a quem a ordem jurídica reserva a atribuição para instauração do competente inquérito e ou promoção de ação civil pública, como forma de superação do dissídio e eventual restauração da ordem jurídica. Prevalência na espécie dos postulados da liberdade de contratar e da boa-fé dos particulares frente ao poder público. A decisão regional, no caso, a despeito de ferir a competência privativa deste poder judiciário, matéria alvo de pacificação jurisprudencial contrária nesta Corte Superior, consignou a existência de prova oral clara da autonomia dos vínculos jurídicos examinados, o que atrai a súmula 126 desta Corte. Tema muito importante aqui, gente. Agora, por meio do Supremo Tribunal Federal, trago uma decisão para vocês aqui do Supremo Tribunal Federal, também em matéria trabalhista do ano de 2022. Vinculado à necessidade ou não, à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário de sindicato representante de empregados diretamente afetados por acordo celebrado em ação civil pública entre empresa de economia mista e Ministério Público do Trabalho. E a tese firmada pelo STF apreciando o tema 1004 da repercussão geral foi a seguinte: em ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal, com o propósito de invalidar a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso no polo passivo da causa de todos os empregados atingidos, mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria. Outro tema, apreciado também no ano de 2022 pelo Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista, que trago à tona para vocês nessa ordem de análise
das decisões de 2022, do sistema de precedentes como um todo da Justiça do Trabalho, abrangendo tanto direito material quanto direito processual, com relação ao termo inicial da licença maternidade e do salário maternidade. Esse tema chegou ao STF por meio de ADI 6327, mas o ministro relator Edson Fachin recebeu como ADPF e fixou premissas importantíssimas. Nos casos de internações pós-parto que durem mais de 2 semanas, o termo inicial da licença maternidade e do salário maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância. A proteção à maternidade e à infância se caracteriza como uma verdadeira liberdade positiva, de observância obrigatória em um Estado social de direito, cujas finalidades são a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes e a concretização da igualdade social. Nesse contexto, e diante da elevada quantidade de nascimentos prematuros e de complicações de saúde após o momento do parto, há uma omissão inconstitucional relativa no parágrafo 1º do artigo 392 da CLT e no artigo 71 da Lei 823 de 91, pois as crianças ou suas mães internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à convivência social. Ademais, não há se falar em ausência de fonte de custeio para a implantação da medida, uma vez que o benefício e sua fonte já existem. A Seguridade Social deve ser compreendida integralmente como um sistema de proteção social que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, conheceu da ADI como ADPF e, ratificando a medida cautelar, a julgou procedente para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 392, parágrafo 1º da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei 823 de 91 e por arrastamento ao artigo 93 do seu regulamento, de modo a se considerar como o termo inicial da licença maternidade e do respectivo salário maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período o benefício, quando a internação exceder as 2 semanas previstas no artigo 392, parágrafo 2º da CLT e no artigo 93, parágrafo 3º do Decreto 3048 de 99. Tratar aqui agora de um caso que foi bem interessante da SBDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, que dialogou com a figura das medidas atípicas ou medidas executivas atípicas, que derivam do artigo 139.4 do CPC. As duas mais polêmicas, sem sombra de dúvidas, são retenção de passaporte e retenção de CNH. Volta e meia a gente está se deparando com decisões dessa natureza no STJ e no TST, de cabimento ou não de retenção de passaporte de CNH como medida executiva atípica. Mas esse caso aqui não foi esse não, foi uma outra medida executiva atípica. Foi uma medida executiva atípica que impediu a participação de um clube de futebol profissional em competições esportivas. Então, um clube devedor em uma ação trabalhista foi proibido, por meio de uma medida executiva atípica, de participar de competições esportivas até que ele quitasse o débito. E o tema chegou à SDI 2 sob a análise do cabimento ou não dessa medida como uma medida executiva atípica. E a posição da SDI 2 foi a seguinte: viola direito líquido e certo decisão judicial que adota medida proibitiva em face de clube de futebol profissional consubstanciada no impedimento à participação em competições esportivas, enquanto perdurar o inadimplemento de ordem judicial anterior, sem que haja demonstração da existência de ocultação de bens ou ainda da forma como a adoção de tal medida extrema irá viabilizar o pagamento do crédito exequendo, notadamente por ser esse o meio pelo qual o impetrante poderá oferir renda. Trata-se de medida abusiva que, além de ofender o direito fundamental do livre exercício da atividade econômica, ao obstar o exercício da principal atividade do clube de futebol profissional, não se revela útil, proporcional e adequada à satisfação do crédito exequendo. A rigor,
As medidas de execução atípicas devem ser adotadas quando demonstrado o prévio esgotamento das medidas típicas de execução e verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o que não se evidencia no caso concreto. Com esses fundamentos, a SBDI 2, por unanimidade, conheceu do agravo do Ministério Público do Trabalho e, no mérito, negou-lhe provimento. Decisão agora da SDI 1 do TST. Análise do caráter discriminatório ou não, presumidamente discriminatório ou não, da dispensa de um trabalhador que possui câncer de próstata, neoplasia prostática. De acordo com a jurisprudência da SBDI 1, a neoplasia prostática, câncer de próstata, é doença grave que causa estigma, de modo a possibilitar a aplicação da presunção da dispensa discriminatória prevista na súmula 443 do TST. Dentro desse contexto, recai sobre a empregadora o ônus de provar que não houve motivação direta ou indireta com a enfermidade no ato de dispensa do empregado. Então, a posição do TST vem sendo no sentido de que o câncer de próstata é uma doença grave que causa estigma, de modo a atrair a aplicação da súmula 443 do TST. Uma vez aplicada a súmula 443 do TST, qual é a consequência? A consequência é concluir que presume-se discriminatória essa dispensa. Isso quer dizer que necessariamente o trabalhador vai ter direito a ser reintegrado com base na Lei 9.029 de 95? Não necessariamente. Isso quer dizer que é ônus do empregador provar um motivo pelo qual o empregado foi dispensado. Se ele não conseguir provar nenhum motivo para a dispensa do empregado, aí sim nós teremos uma prevalência do caráter discriminatório da dispensa. Tema agora também muito importante, segunda turma do TST, desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, que envolve a aplicação concreta aqui de uma posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 5766 de constitucionalidade da regra ou das regras inseridas pela reforma trabalhista que impõe ao trabalhador que não comparece à audiência, gerando assim o arquivamento da ação, o ônus de pagar as custas do processo, ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita, exceto se, em 15 dias, comprovar um motivo legalmente justificável para a sua ausência. O STF declarou a constitucionalidade dessa norma e aqui nós temos uma aplicação concreta disso. O Tribunal Regional do Trabalho negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante para manter a condenação ao pagamento das custas processuais em face do não comparecimento injustificado do autor à audiência, nos termos do artigo 844, parágrafo 2º da CLT. O Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na ADI, entendeu que é constitucional a cobrança de custas judiciais dos beneficiários da justiça gratuita, quando derem ensejo ao arquivamento do feito em virtude do não comparecimento injustificado à audiência. Assim, reconheceu a constitucionalidade do artigo 844, parágrafo 2º da CLT. Anote que a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, devendo ser observada em sede administrativa e judicial. Diante do referido julgamento, que ostenta eficácia contra todos e efeito vinculante, e restando oportunizado à parte autora apresentar justificativa para sua ausência na forma da parte final do parágrafo 2º do artigo 844 da CLT, merece ser confirmada a decisão regional. Caso bem interessante aqui, enfrentado pela SDI 2 do TST também. Será que cabe habeas corpus contra um ato praticado por um particular envolvendo o exercício do direito de greve? Veja, discutir o cabimento ou não de habeas corpus na Justiça do Trabalho por si só já é importante, porque a gente fica procurando ao longo da história hipóteses de cabimento de habeas corpus na Justiça do Trabalho.
Falávamos muito em habeas corpus contra a prisão civil depositário infiel, mas depois que o STF declarou que não cabe prisão civil depositário infiel, ela deixou de existir, por via de consequência deixa de existir também habeas corpus por conta disso. Hoje em dia a gente fala em habeas corpus nas decisões que determinam a retenção de passaporte. Muitos habeas corpus têm sido manejados em virtude disso, e essa decisão enfrenta uma nova hipótese de manejo de habeas corpus na Justiça do Trabalho. Vejam o seguinte: a SBDI 2 concluiu que o cabimento do habeas corpus não se restringe aos atos praticados por autoridade ou agentes públicos, podendo também ser impetrado contra ato de particular. Na hipótese, o habeas corpus for impetrado sob a alegação de constrangimento ao direito de locomoção em decorrência de atos supostamente praticados por sindicato durante o exercício do direito de greve. Consignou-se que o inciso 68 do artigo 5º da Constituição, que trata do habeas corpus, diferentemente dos incisos 69 e 72, que tratam respectivamente do mandado de segurança e do habeas data, é silente quanto ao sujeito do ato coator, e que a importância do direito à liberdade de ir e vir justifica não apenas a utilização da ação constitucional contra ato de particular, como também a sua legitimação ativa, plena e a dispensa da capacidade postulatória. Salientou-se ainda que eventual constrangimento ao direito de locomoção decorrente de ato praticado pelo sindicato é passível de elisão por meio do habeas corpus, em razão do poder que lhe é legalmente outorgado para deflagrar a paralisação coletiva. Além disso, destacou-se que o cabimento do habeas corpus no âmbito de movimento grevista não implica enfraquecimento do livre exercício coletivo do direito fundamental de greve, pois não se discute a sua abusividade, mas unicamente a necessidade de se conceder ou não o salvo-conduto em decorrência do constrangimento ilegal sobre o direito fundamental de locomoção provocado pela restrição da liberdade daqueles trabalhadores que livremente resolveram não aderir à greve. Em seguida, a SBDI 2, com fundamento no artigo 114, incisos 2 e 4 da Constituição, afastou a alegação de incompetência dessa justiça especializada suscitada pelo sindicato, deixando consignado que é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar os habeas corpus contra atos vinculados ao exercício do direito de greve. Por fim, definiu-se que a competência funcional para apreciar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por particular é da Vara do Trabalho e não do TRT. E, por se tratar com a competência funcional de critério de competência absoluta, a consequência jurídica é a nulidade de todos os atos decisórios praticados. Assim, a SBDI 2, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário interposto pelo sindicato e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para declarar a incompetência funcional da SDC do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região para apreciar e julgar habeas corpus e, com amparo no artigo 113, parágrafo 2º do CPC de 73, declarou nulo todos os atos decisórios proferidos no feito, notadamente a liminar deferida, e determinou abaixo dos autos a presidência do TRT para posterior remessa para uma das varas do trabalho de Santo Amaro, Bahia. Vamos lá. Caso aqui muito interessante. Cabimento ou não de indenização por danos morais contra ex-empregador por ofensas praticadas pela reclamada no âmbito de relação processual. Será que isso é de competência da Justiça do Trabalho? A controvérsia em exame consiste em perquirir se há a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação de indenização por dano moral envolvendo responsabilidade pós-contratual, tendo como causa subjacente o contrato empregatício anteriormente mantido entre a autora e a reclamada. No caso, a reclamante requer a condenação da reclamada no pagamento de indenização por danos morais e delineia, como causa de pedir, o fato de a ré, ex-empregadora, ter-lhe feito acusações desabonadoras, injustas e levianas, em razão do depoimento pessoal obreiro
em razão do depoimento pessoal obreiro prestado na ação trabalhista. Nesse cenário, verifica-se que o pleito indenizatório em exame possui estreita ligação com o contrato de trabalho mantido entre o reclamante e a reclamada, na medida em que as alegadas ofensas direcionadas à autora, ainda que praticadas pela ré no âmbito da relação jurídica processual, têm como cerne a veracidade dos fatos ocorridos à época do vínculo de emprego e manifestados pela obreira em ação trabalhista anteriormente ajuizada. Logo, a hipótese em análise subsume-se ao disposto no artigo 114, 6 e 9 da Constituição Federal, o que atrai a competência dessa justiça especializada para processar e julgar a presente lide. Este caso aqui é um caso também muito importante, julgado pela terceira turma do TST, relatoria do ministro Maurício Coutinho Delgado, que envolveu o cabimento ou não de dano, de indenização por dano existencial decorrente da prestação de horas extras habituais. É uma decisão, eu não vou usar essa expressão isolada, tá? Mas assim, é uma decisão que a gente precisa ler comparando com as decisões das demais turmas do TST, porque de um modo geral, o que as turmas do TST têm afirmado é que a indenização por dano existencial decorrente da prestação de horas extraordinárias depende de uma comprovação inequívoca do dano existencial. Em outras palavras, que o dano existencial não decorre pura e simplesmente da prestação de horas extraordinárias, que é necessário comprovar algo mais. É necessário comprovar que houve um efetivo dano ao projeto de vida, um dano à vida de relações. Mas é muito importante a leitura dessa decisão. Um outro caso aqui que envolveu o cabimento ou não de responsabilidade civil por um acidente de trabalho, envolvendo um trabalhador que não mantinha vínculo empregatício com, entre aspas, o dono da obra ou o responsável ali pela obra, decisão da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Essa aqui, mais uma decisão que envolve a inexistência de nulidade processual pela não participação do Ministério Público em uma ação coletiva ajuizada pelo sindicato na defesa de direitos individuais homogêneos, essa da sétima turma do TST, relatoria do ministro Cláudio Brandão, mais uma envolvendo a gratificação de função percebida por mais de 10 anos à época da entrada em vigor da reforma trabalhista, agora da SBDI 1 do TST, relatoria do ministro Augusto César. Essa aqui da quinta turma do TST, muito interessante também, dialoga com as questões relacionadas à Covid, a caracterização ou não da força maior enquanto motivo para a dispensa de um empregado durante a Covid, deixando clara a decisão que para a caracterização como dispensa por força maior é imprescindível que a Covid tenha gerado o fechamento do estabelecimento ou da empresa propriamente dita, decisão da quinta turma do TST. Essa decisão aqui agora da SBDI 2, que envolve um ato coator que determinou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras de terceiro, tendo entendido a SBDI 2 que afronta o princípio do devido processo legal, a decisão que, com o objetivo de garantir o pagamento de débitos trabalhistas da empresa executada no feito primitivo, determina o bloqueio de valores pertencentes a terceiro não integrante do processo originário, decorrentes de contrato de prestação de serviço firmada com a executada, as quais constituem objeto de ação de cobrança em trâmite na justiça comum. Temos aqui uma decisão muito importante, já temos algumas decisões de turmas do TST sobre o tema, reconhecimento ou não de vínculo empregatício entre o motorista da Uber e a empresa aplicativo, temos decisões de turmas que negam o vínculo empregatício, já temos decisões de turma também que reconhecem a existência de vínculo empregatício, essa foi uma delas, decisão aqui da terceira turma do TST de relatoria do ministro Maurício Coutinho Delgado, de abril de 2022. Essa aqui é uma decisão da terceira turma que envolve o valor da indenização por danos morais. É possível ou não é possível o TST
enfrentar a temática do valor da indenização, seja para reduzir, seja para aumentar. A posição que prevalece no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho é de que o TST pode sim aferir questões relacionadas ao valor da indenização quando há uma desproporção entre os valores habitualmente fixados. E aqui eu trago decisão para você, ou decisões do STF, que envolveram as questões dos pisos salariais calculados em múltiplos de salários mínimos, quando o STF, nessas decisões, apesar de terem reconhecido a impossibilidade de vinculação do salário mínimo como piso salarial de determinadas categorias, congelou o valor do piso ao valor do salário mínimo em vigor na grande maioria das decisões no momento da publicação da ata de julgamento, no momento da decisão, ou seja, não vai haver mais reajustes automáticos a cada reajuste do salário mínimo para esses pisos profissionais.